E ele tinha uma coisa que era interessante também, que era o respeito e a humildade de conversar com qualquer faixa de classe social e hierarquia. Então ele conversava, qualquer pessoa que pudesse trocar com ele o conhecimento, ele ia a fundo, além da experiência daquela pessoa. Então eu cito assim os pescadores que eram amigos dele, né, lá de Setiba, até chefes de Estado, até o príncipe Charles, que agora virou rei, né, o Rockefeller. Então era no mesmo nível. Eu acho que eu peguei isso dele também. Assim, para mim são todos seres humanos, né? Ele sempre foi um humanista, um ambientalista e um cientista. Mas as minhas lembranças mais fortes em relação à pessoa do meu avô sempre foi ligado à arte, à ciência e ao meio ambiente. Óbvio, numa visão de uma criança. Então, quando eu pego arte, por exemplo, as lembranças são dele me dando os lápis de colorir, dele explicando o que era uma aquarela, dele sentando comigo para a gente desenhar junto, para a gente pintar junto, para ele me dava uma figura para eu tentar pintar a figura. E eu lembro que quando eu era muito pequena, ele foi me explicar o que era uma pintura abstrata. E eu lembro que eu achei o máximo. Eu falei, gente, como né, que pode existir, mesmo criança pensar e entender isso, né? Como que pode existir uma coisa que ela é valorizada e que ela é abstrata? Ela não é desenhar o menininho e a menininha perfeitamente, o céu perfeitamente, a montanha perfeitamente. Ela é abstrata. E meu avô me ensinou que isso era lindo. E aí, a partir de então, eu criança, eu só queria desenhar coisas abstratas. E aí, eu estava na época de escola super tradicional, assim, teve um período que eles me mandaram numa psicóloga. E aí, a psicóloga, a primeira coisa que a psicóloga pediu para eu desenhar, né, psicóloga de criança, falou assim, desenha uma coisa que você gosta. Aí que eu virei para a psicóloga e falei assim, pode ser algo abstrato? Então, assim, imagina a psicóloga falando isso. E o outro caso, ligado à ciência, assim, eu lembro que ele deu um livro de Stephen Hawking para crianças, né, quando eu era pequena. E ele sempre também mostrava as coisas da National Geographic. Então, eu lembro dele passando as matérias da National Geographic, sobre o meio ambiente, as fotos, o oceano, tudo aquilo que era comigo da National Geographic. E eu lembro um dia que ele virou e falou assim, Sofia, você sabia que existe um novo planeta? Olha aqui, aí ele mostrou a matéria da National Geographic mostrando que tinha um novo planeta que eles descobriram que chamava Sedna, lembro até hoje o nome, no Sistema Solar. Aquelas discussões de pós-Plutão, entendeu? Assim, que era muito moderno para a época também. Eu tinha, sei lá, 7 anos. E aí eu fui para a escola e me perguntaram quantos planetas tinha no Sistema Solar numa prova de ciências. E eu falei que eram 10, que não eram 9. E a professora cortou a minha resposta, porque na cabeça da professora ali do ensino fundamental de Belo Horizonte, que não, com certeza não lia National Geographic, não, essa menina não sabe, falou que era 10. E aí eu fui explicar para ela que meu avô tinha me contado que, na verdade, existia mais um que estavam discutindo a ciência na National Geographic. É a primeira vez que eu falo dele assim para outras pessoas e é a primeira vez que eu consigo falar sem me emocionar, porque é uma pessoa que eu lembro sempre e que, na verdade, me custa muito não ter ele aqui para ele ver quem eu me tornei, que eu sou uma pessoa que realmente seguiu aí alguns passos dele, gosto muito de estar perto do mar, de ouvir o barulho do mar e tanto das folhas, do vento nas folhas, e eu acho que essas pequenas coisas assim eram coisas que ele dava muito valor e que eu carreguei comigo para minha vida adulta também. Era uma pessoa muito humana, muito delicada de sentimentos. Eu, quando menino, tinha tido muitas tias solteironas, e ele também,
gostavam de contar umas histórias que realmente só quem teve tias velhas. A tia dele tocava violino, segundo ele, tocava rabeca. Diz que era um troço horroroso. As meninas estavam casadas, as netas eram meninas pequenas. Eu tinha, como ele, 3 filhas também. E ele me perguntava muito das meninas, pouco dos meninos. E me dava muitos conselhos nisso. Não, você tem que ser muito... Tem que ouvir muito essas meninas, tem que fazer isso. Ele era uma pessoa realmente, sob esse ponto, eu já mencionei o entender as mulheres como mais do que uma questão psicológica. É uma questão de muito sentimento, de muita arte. E o entender as mulheres como entender o feminino. O feminino na natureza tá entendendo? Como ele dizia, começa pelo mar. O mar em francês é la mer, e soletrava aquela letra do la mer, cantava, e realmente era uma figura assim, aí o olhar dele ficava mais brilhante, ficava mais distante. Mário Belli tinha muitas histórias de pescaria. E uma das coisas que ele mais lamentava era das histórias de quando ele começou a pescar. Ele tirava os peixes e levava para comer. No final, tudo que pescava, cortava o anzol com alicate e soltava o peixe de volta para o mar. Tinha aquela visão da luta do homem com o pescador, o mar e o peixe, do Velho e o Mar, do Hemingway, sabe? A ligação com a água, né? Outro dia a Cecília falou, você já reparou que no nome do papai tem as duas coisas, tem mar e rio? Então, a água era importante. E eu perguntando para ele, uma vez eu disse, pai, foi trabalhar com hidrelétrica, né? Uma coisa engraçada. Ele falou, gente, mas eu acho a coisa mais bonita do mundo desviar rios, fazer uma usina. Esse planejamento é muito bonito. Nas minhas fotos e do mar, do oceano, por ele ter sido pescador, né? Além de tudo, e aquarelista também. São incontáveis os momentos que me fazem lembrar dele. Dr. Mário, para mim, realmente me marcou, além de tudo, pela a figura humana que inspirava, com sua tranquilidade mineira, inspirava serenidade, inspirava tranquilidade, inspirava respeito, inspirava entendimento, inspirava pacificação. Visitar Dr. Mário era um momento que a gente chegava estressado e a maneira como ele tratava os temas tornava o ambiente mais agradável, mas ele era um fio condutor para a concordância, onde cabia a concordância, ou para a definição de contraste, onde cabia a diferença. O diálogo com os públicos externos. E, nesse sentido, destaco a disposição e a tranquilidade com que Dr. Mário participou ativamente desse processo. Eram diálogos com instituições internacionais, bancos, organizações não governamentais, academia, etc., em vários variados momentos, né? Esses grupos regionais de defesa de interesses, de atingidos, enfim. Em vários casos, você bem pode imaginar, esses grupos esses segmentos estão mal informados, vêm à conversa com visões bastante preconceituosas,
algumas muito radicais, e um diálogo, portanto, sempre muito desafiante, né? Em alguns momentos até, eu diria, agressivo. Eu acho notável que o Dr. Mário dialogou nas ocasiões em que esteve a testa desse diálogo, com absoluto respeito e abertura em relação às preocupações que traziam esses interlocutores. Obviamente, com uma autoridade técnica inegável, mas também, e muito importante, sem qualquer ingenuidade. Ele estava absolutamente ciente da complexa rede de alianças e motivações que permeiam esse tipo de debate, né? Mas, por mais tenso que fosse o ambiente, o tom era sempre respeitoso e construtivo. Eu acho que era muito difícil imaginar tirar o Dr. Mário do sério ou fazê-lo perder o controle, se enraivecer. Ele tinha talvez dissesse, uma elegância intrínseca, né? No diálogo com outros. Saboroso, eu acho, comentar que na ida e na volta, no jatinho da Eletrobras, eu me lembro muito de Dr. Mário apontando cúmulos, nimbos e outras nuvens. Ele se interessava, né, muito por enfim, temas da ciência, era antenado. E isso tudo no meio de uma conversa sobre livros que nós curtimos, preferências dele, minhas, e não me lembro quem mais que estava participando, tinha outra pessoa nessa visita. Ele andava nessa época curtindo Tolkien e aquele ciclo do Senhor dos Anéis, mas a certa altura ele confessou que, ao lado dos clássicos, ele também adorava um bom romance policial. Ou seja, era um homem encantador, né? Porque ele tinha essa característica da afabilidade, do otimismo, o sorriso do Dr. Mário. Esqueci de falar da gargalhada dele, que era uma gargalhada ruidosa. A gente, às vezes, estava lá na sala e ouvia. Quando ele dava uma gargalhada, a gente ouvia. Esse otimismo, eu acho que o Dr. Mário ele era um otimista. Um otimista que acreditava em trabalho de equipe, né? Acho que essa é uma... Eu me senti muito acolhido pelo Dr. Mário. Um ponto em comum muito importante: o Dr. Mário Pérez torcia pelo América Mineiro, que é o meu time do coração. Então, que aliás hoje está até bem na classificação aí. Mas eu queria, nessa linha de uma escola mineira, eu acho que eles... Foi um grupo muito feliz montado ali pelo Lucas Lopes, que agregou forma de trabalhar, seriedade e competência. E uma visão, eram todos visionários, eram todas pessoas que pensavam no Brasil 20 anos depois, 30 anos depois. O trabalho deles não se fixava naquilo que eles estavam fazendo no momento, né? Eram pessoas de muita visão que trouxeram para um grupo específico, né, as suas competências pessoais, o seu gênio, cada um com sua característica, né? E com esses pontos comuns que eu mencionei, trouxeram um pouco da governança saxônica. O Dr. Mário, além de ter um bom humor espetacular, ele era de fácil trato e era levíssimo. Ele tinha conversa para tudo, né? Ele não era uma pessoa que falava só do seu trabalho, né, da sua atividade profissional do momento. Ele contava história de pescaria, ele contava história, né, das suas dificuldades e facilidades, sucessos e não sucessos na área, como aquarelista que foi, né? Enfim, era sempre muito interessante, como pessoa. Lembro que ele fez uma viagem também com a Eletrobras
pela Eletrobras para buscar dinheiro, acho que ele foi no mundo árabe, eu não me lembro bem, mas eu sei que tinha aquela relação de cumprimentos, os homens se beijarem e tal. Aí ele chegou aqui em Brasília, eu falei, pô, Mário, como é que foi essa viagem? Pô? Complicada e tal. Ele falou, Paulo, o que a Eletrobras faz? Eu passei uma semana beijando o homem, mas não tinha jeito, consegui trazer o dinheiro que eu precisava trazer. Né? Esse jeitão do Mário Berni foi, digamos assim, é claro que tecnicamente ele era uma pessoa muitíssimo bem preparada, experiente, mas o jeito dele de lidar, a forma dele fazer a gestão, de presidir a empresa, era uma maneira muito humana. Né? Ele não precisava falar, a maneira com que ele se dirigia às pessoas, em que ele dava um bom dia, boa tarde, no elevador, nos corredores, ele transmitia esse respeito, esse carinho às pessoas. E ali, o bom dia do Mário Berni, para uma pessoa como eu que estava começando, eu ganhava um dia. Para mim era um negócio assim, porque era uma coisa assim tão pura, né? tão carinhosa, que não era forçada, não era aquele bom dia de cara fechada, era um bom dia que pegava, batia no teu ombro. Eu quero destacar que essa liderança dele era uma liderança muito natural, muito espontânea. Ele era uma pessoa que ia para uma reunião e deixava todo mundo à vontade. E se sabia claramente, pela forma que ele atuava, pela história de vida dele, quem coordenava aquela reunião. Todo mundo percebia que era ele. O Mário Berni, ele foi uma pessoa que teve uma visão de futuro excepcional. Nesse sentido, eu acho que ele esteve à frente do seu tempo, porque ele fez com que a Eletrobras abrisse espaço para desenvolver trabalhos extremamente importantes para o Brasil. Eu destaco inicialmente a atuação da Eletrobras no planejamento do sistema elétrico brasileiro, inicialmente predominantemente de elétrico e depois a mudança com a incorporação das gerações térmicas. Então, o Brasil desenvolveu uma competência respeitada internacionalmente nessa atividade. Quero fazer referência também à coordenação da operação do sistema, que foi uma atividade extremamente importante para todos os consumidores brasileiros, com redução de custo. E o Dr. Mário Berni era um técnico de carreira, um engenheiro competente, tá certo? Tinha uma sensibilidade enorme para essas partes técnicas. Eu até relembro que na época que ele era presidente, quando eu cheguei lá, para se referir a quanto ele era técnico, diziam, o presidente da Eletrobras sabe de cabeça a capacidade instalada da usina de Camargo, de 45 megawatts, que era uma usina muito pequena. Era uma brincadeira que se fazia para dizer a característica dele técnica. Eu fui diretor da Eletrobras de Itaipu durante 5 anos, fui diretor técnico, tive uma experiência muito gratificante na minha vida. Durante um certo período eu fui diretor-geral brasileiro, aquilo ali ia ser presidente na ocasião lá, fiquei e me envolvi bastante com a situação de Itaipu. Quero fazer uma referência, um diálogo meu com o Dr. Mário Berni. Certo? Durante a época que eu estava lá em Itaipu, tivemos a oportunidade de ter algumas conversas, etc., sobre a usina, tudo, etc. E ele me disse uma coisa interessante, mostrando a característica técnica dele, tá certo? E a admiração pela hidroeletricidade e pela usina de Itaipu e suas máquinas. Ele me disse mais ou menos essas palavras. Ele disse, olha, uma coisa que eu observo que não me surpreende. As máquinas de Itaipu, muitas unidades, tá certo? Unidades de 50 ciclos, 60 ciclos. Ele disse, olha, as máquinas de Itaipu não quebram. As pessoas que ele usou não quebram. Porque todos os hidrelétricos você tem falha de gerador, de pilha, certo? Ele disse, as máquinas não quebram. Eu olho, não é com surpresa, não. Eu esperava mais ou menos uma coisa desse tipo. Porque na minha cabeça de engenheiro, elas não quebram porque elas operam na base. Elas operam o tempo todo com 700 megawatts. As variações disso são pequenas, porque Itaipu é uma usina, praticamente uma usina de base, tá certo? Tem um alto fator de capacidade. E se organiza a operação das máquinas de tal maneira que elas operem próximo ao nível máximo, e 24 horas por dia. Aí ele deu esse depoimento como engenheiro e como admirador da usina de Itaipu.
disse, as máquinas não quebram. E não quebram porque elas operam permanentemente com 700 megawatts. Então a máquina não fica sujeita a nenhum estresse mecânico ou elétrico, como ocorre nas outras usinas. Nas outras usinas você tem cavitação, você tem uma série de consequências da operação da máquina, variando a quantidade de energia que ela produz. Então ele disse, a máquina de Itaipu ela opera permanentemente no mesmo nível de produção de energia. Portanto, ela tem menos estresse mecânico e menos estresse elétrico. Isso explica por que as máquinas de Itaipu não quebram. Quando entra o Juscelino e traz a minerada, porque o Mário Behring era já há alguns anos presidente da CEMIG, né? Onde tinha com Juscelino eletrificado Minas inteiro, comprado empresas, ainda não tinha pegado a Fossiluz de Minas Gerais para a CEMIG, que tem a concessão de Belo Horizonte. Mas tinha feito grandes usinas. O Mário Behring arruma o setor elétrico brasileiro. E com isso, ele tocou a Eletrobras muito bem nesse primeiro ciclo. Então, a gente vê aí o seguinte, Mário Behring, modernizador. Mário Behring, criativo. Mário Behring, homem dos consensos e da tolerância. Traços muito característicos dele. Traços que fizeram dele, então, nessa época, uma pessoa muito respeitada e não substituída por nenhum governo militar. Mas eu acho que Itaipu, reflexo em Mário Behring, consolida o Mário Behring como um grande negociador internacional. Possivelmente é o maior empréstimo jamais conseguido naquela época por país qualquer para projeto qualquer. Quando Tancredo sai e é escolhido presidente da República, ele repete a dose. Mário Behring fica driblando, que já aprendeu que quando um presidente da República bate na sua casa, você não pode dizer não. Como ele me disse, se você não quer, eu devia ter ido para o interior dos Estados Unidos sem telefone. Fiquei no Brasil, um dia o Tancredo bateu lá, não teve jeito. Ele veio para a Eletrobras. O Dr. Cotrim me contava uma história que quando o Dr. Cotrim ele foi, juntamente com o Mário Behring, diretor da primeira diretoria da CEMIG, que foi presidida pelo Lucas Lopes, né? E teve ele, Mauro Tibal, Mário Behring como diretor. E o Dr. Cotrim conta que o Dr. Cotrim era do Rio, e trabalhava aqui numa empresa canadense americana. E quando o Lucas Lopes levou para o Juscelino a lista dos diretores, disse que o Juscelino virou para o Lucas, mas Lucas, eu não conheço ninguém dessa lista. Eu não conhecia, porque mesmo os mineiros presentes não eram da política, eram técnicos, jovens, inclusive. O Mário Behring não tinha 30 anos nessa ocasião. Então, o Lucas Lopes falou, o senhor pediu de eu fazer a melhor diretoria do Brasil. Ela está aqui. Na época da criação da área ambiental da Eletrobras, eu diria que é significativo que eu vinha a ser a primeira mulher que assumiu a chefia de um departamento na diretoria de planejamento. Eu não sei se na Eletrobras, eu não tenho mais essa lembrança, mas certamente na diretoria de planejamento foi uma diretoria, como você bem pode imaginar, dominada por engenheiros, e a maior parte deles, a maior parte do staff era todo, eram homens. Fala uma coisa que é triste, não, mas eu vou falar, né, assim, porque eu acho que faz parte. O final dele, ele era uma pessoa tão programada. Pra você ter uma ideia, ele definiu a música que ele queria que tocasse
no velório dele, e ele não falou isso diretamente, ele me deu um CD duplo do Mozart, do Requiem de Mozart, e foi a música que eu coloquei no velório o tempo todo, e foi... Eu nunca vi um velório com uma música, assim, a não ser que fosse uma coisa tocando, né, assim, um quarteto tocando, e eu botei o Requiem tocando o tempo todo. E a escolha da roupa também, né, para ele, que a Lida, minha irmã, falou assim, papai não era assim, nós não vamos colocar ele de terno nem nada. E a gente colocou ele de treino, de meia, sem sapato. Uma blusa branca. Foi um moletom, né? Ele estava de moletom e uma meia. E outra coisa também, quando a gente chegou lá, a gente foi o primeiro a chegar no velório e já tinha uma coroa de flor. E a gente ficou sem entender aquela coroa de flor. E a coroa de flor estava escrito Saudades Eternas, Beth, Letícia, Cecília e Alida. E a gente ficou assim, mas o que é isso? Ele tinha programado para si próprio. Ele tinha programado para si próprio. Nesse momento, o Tomário Berg, na presidência da Eletrobras, estava supervisionando, né, o trabalho, mas ele não tinha o tempo para ficar... O tempo que ele passou a ter depois que ele deixou a presidência da Eletrobras e voltou à presidência da Memória em 92. Aí o Dr. Mário Berg acompanhou todo o nosso trabalho, né, fazia leitura de todos os nossos textos, avaliava. E eu, conversando agora, né, para esse depoimento, eu procurei ajuda de duas queridas colegas da Memória, a Lígia Cabral e a Liliana. Eu troquei impressões com elas e elas me fizeram lembrar muitas coisas interessantes do Dr. Mário. Eu estava falando que ele lia todos os nossos trabalhos e sempre, né, fazia observações ao lápis, à margem. E tanto os textos mais curtos como textos mais longos, ele sempre comentava alguma coisa. E no final tinha a marca dele, que era o parece bem, que significava uma aprovação, uma avaliação, uma aprovação, que nos deixava muito contentes, porque ser avaliado pelo Tomário Berg dessa maneira era motivo de muita satisfação. Memória, aliás, o primeiro projeto do Programa de História Oral da Memória da Eletricidade foi um projeto que foi idealizado por ele, né, e teve a parceria do CPDOC. O CPDOC foi um pouco assim, eu não diria costela de Adão, mas muitos profissionais vieram de lá com expertise lá. Esse primeiro projeto foi montado em parceria com o CPDOC e dele participaram figuras importantíssimas, né? Figuras que o Tomário conhecia, convivia, respeitava. Foram depoimentos que muitos deles viraram livros que são testemunhos valiosíssimos para a história do setor. Essa valorização da história oral, eu acho que esse reconhecimento da importância de criação de documentos a partir dos testemunhos, né, dos participantes, dos protagonistas, isso o Dr. Mário compreendeu e estimulou, e ele sempre, né, foi assim, uma figura-chave para o desenvolvimento de vários projetos de história oral. E eu acho que essa abertura tinha muito a ver com uma outra característica muito conhecida do Tomário, que era o interesse pela cultura e pelas artes. O Dr. Mário, fundador da Memória, o Dr. Mário tem profundo interesse e dedicação à cultura, às artes. O Dr. Mário é aquarelista, né? O Dr. Mário que foi aluno da Feigl Strover, né? que se tornou um artista reconhecido, né? Que era um dublê de engenheiro e artista, coisa que é rara, né? Nesse sentido, o Dr. Mário é uma figura sui generis, né? Uma figura que logo cativa, né? Cativou para esse lado, cativou a todos nós, eu acho, né? Por esse lado dele, humanista. E não foi à toa que a Memória teve como fundador uma figura como ele, né?